Deputado Ciro Gomes, é claro que hoje a notícia principal que nós tivemos de manhã é que, a pedido do PDT, o Alexandre de Moraes está aí impugnando, né, a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se é esse o termo jurídico ou não, nem li direito a notícia aqui. A indicação feita pelo presidente da República para superintendente da Polícia Federal, e o pedido foi do PDT. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Ciro? Bom dia, muito obrigado e desculpe aí, porque eu não esperava realmente que a deputada fizesse aí as vezes de repórter. Bom dia, Datena. Não se preocupe com isso, eu já conheço. Deixa eu lhe dizer, nós do PDT estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo com o Brasil. Na ordem da hierarquia das nossas preocupações, o fato de que a pandemia no Brasil parece ter atingido a velocidade de pico. Nós estamos com vários lugares do Brasil colapsando a estrutura de saúde, não tem leito de hospital, nem público em São Paulo, que é um lugar que tem mais leito de hospital. O governo de São Paulo já está precisando puxar os leitos privados, da rede privada. Nós não temos os testes, nós não temos os reagentes, nós não temos os respiradores, e mais de 5 mil pessoas, oficialmente, 5.017 pessoas brasileiras morreram, e eu não deixo de pensar nessas pessoas o tempo inteiro. A segunda grande preocupação na nossa hierarquia de preocupações é a questão do colapso econômico. Está se alargando muito dramaticamente o colapso. A fila do desemprego já deve ter sofrido aí uns 8 milhões de pessoas, e tudo isso nos faz não pensar em outra coisa a não ser nesses dois aspectos. Mas, em paralelo a isso, nós temos uma preocupação com essa crise institucional potencial que está se desenhando no Brasil. Uma crise política, eu já comentei com você, que tira pelo menos as energias que nós deveríamos estar todos, a partir da liderança do presidente da República, preocupados em resolver essa equação de colapso econômico e colapso de saúde pública. Um dos aspectos mais graves dessa crise política e institucional, a partir dessa confrontação perigosa, potencialmente muito constrangedora da demissão do juiz Moro, do ministro Moro, é a suspeita que ele lança sobre o caráter profissional da Polícia Federal. E aí, se você me permitir, se eu estiver falando demais, você me interrompe, a gente precisa, no Brasil, esclarecer sempre as coisas. Primeiro, é atribuição do presidente da República, de fato, pela lei, escolher, demitir e nomear livremente o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, não tem nenhum erro, nenhuma impertinência no gesto do presidente da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal. A gente tem que ajudar o povo a entender isso. Nossa preocupação é que a Polícia Federal, ela é, o mais das vezes, aquilo que a gente chama no jargão do direito de polícia judiciária. Ou seja, quando, por exemplo, alguém faz uma acusação a mim, não é? A Polícia Federal não é acionada pelo presidente da República para me examinar. Ela é acionada pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que autoriza essa investigação. A partir daí, a hierarquia funcional da Polícia Federal já não é mais o presidente da República, é o juiz. Ele é que determina se o inquérito vai atingir tais e quais providências, ele é que determina, enfim. Nesse aspecto, é que nós do PDT estamos pedindo à Justiça que examine esse assunto. Por quê? Porque o Moro lançou uma suspeição muito explícita, muito clara, de que o Bolsonaro está querendo invadir inquéritos que são da esfera da Polícia Judiciária, devassar informes de inteligência. O que é informe de inteligência para a população saber? Vamos lá. Levanta uma suspeita de que você, Datena, está no esquema de tráfico de droga. Vou falar aqui uma aberração só para a gente entender a figura que eu quero explicar como um velho professor. Então, não tem nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum indicativo. Então, a primeira abordagem, seu advogado não sabe, ninguém sabe, não é um inquérito, é um esforço de levantar informes, por isso nem sequer se chama informação, que é o esforço de inteligência, para no fim acabar dizendo, não, o Datena é um profissional de imprensa, não tem nada disso, ele convive com narcotráfico, porque ele denuncia todo dia, ele esculhamba, ele dá furos, ele demonstra que conhece o ramo, mas não tem nenhuma vinculação. Morreu o informe aí, não tem inquérito, não tem nada, nem sequer você pode dizer amanhã você vai ser difamado ou caluniado porque houve um esforço de inteligência. Compreende? O inquérito não, o inquérito você, o advogado, já sabe, você acusado já tem que saber, tem que ter o contraditório, a presunção de inocência e a construção de provas.
Isto é o que está sob suspeita hoje grave no Brasil. Se nós deixarmos um órgão profissional respeitadíssimo, eu conheço a Polícia Federal por dentro. A Polícia Federal é uma das coisas mais sérias e profissionais. Toda ela é construída na base do mérito, concurso público, a garotada que entra... Perdão. Eu concordo plenamente com a sua análise da Polícia Federal. Fazer trabalho lá na fronteira para poder ir fazendo, se qualificando. Tem mecanismos extremamente profissionais de controle, de maneira que nós precisamos continuar confiando na nossa Polícia Federal, porque são décadas, para não dizer século, porque ela não tem um século ainda, mas são décadas de esforço profissional que não pode ser jogado na lata do lixo, porque o Bolsonaro, de repente, está zangado com um ministro que ele escolheu por oportunismo, não tem afinidade nenhuma. Se o Bolsonaro tivesse alguma preocupação com corrupção, ele não estaria obstruir as investigações pesadas que estão hoje acontecendo sobre seus filhos. Por exemplo, a indicação do ministro da Justiça foi em segurança, não é? Do novo ministro no lugar do Moro, foi bem acolhida, até pelo Supremo. É profissional. Do Supremo. Não há nada o que dizer. Eu também aplaudo. É profissional, é um homem de confiança dele, como tem que ser. Nesse sentido, o Bolsonaro tem toda a razão, ele tem autonomia, ele é o presidente da República. Ele pode nomear o ministro que ele quiser, ele pode nomear. O que não dá é para você apropriar o espaço público republicano para coisas mesquinhas. Portanto, foi muito bem recebido. Eu próprio aplaudo a escolha do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, porque é um profissional respeitado, tem qualificação para isso, enfim. Eu disse ontem, porque eu entrevistei o Maia. Aliás, eu recebi uma pesquisa agora aqui, da Paraná Pesquisa, que fez uma pesquisa a respeito da saída do Moro, a respeito da saída de um provável impeachment contra o presidente da República, que os números batem praticamente com a Datafolha, que também é um órgão de pesquisa muito confiável. E está aqui uma pergunta de que se as pessoas queriam ver o Maia de novo na presidência da Câmara, e tem 71% de pessoas contra. Eu não entendo bem por quê, mas tem. Agora, porque ontem a entrevista mais ponderada que eu ouvi, de todas as que eu ouvi, ontem a entrevista mais ponderada foi do Maia, que agiu como estadista no momento que ele deveria agir. Porque ele disse assim, o Datena não adianta nada. E o Maia foi atacado semana passada ou retrasada pelo presidente da República. Falou, a gente está perdendo o foco de uma crise terrível que a gente tem, que é o coronavírus, que é uma crise sanitária, em primeiro lugar, vidas, mas era a manchete do New York Times ontem, né? A manchete do New York Times ontem era o seguinte, emprego, economia ou vida ou saúde? Não é? Era essa a manchete do New York Times. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo quer resolver. Nós vivemos numa economia emergente, estamos entre os 10 maiores do mundo, não sei se agora como é que a gente está, porque ninguém sabe mais o que está acontecendo, mas quando a Alemanha anuncia uma quebra no PIB de 6,6%, uma economia como a economia alemã, os americanos têm 30 milhões de desempregados, a França 10 milhões de desempregados, parece até que nós estamos falando de 2 Brasis e um Brasil do outro lado. Eu não sei o que vai ser do Brasil. Se a gente perder o foco da economia e das vidas que a gente vai perder pelo Covid, aí nós estamos perdidos. Só faltava uma crise política em meio de uma crise terrível que o mundo inteiro historicamente está passando, né, Ciro? Esse é o meu ponto, não é? Já é muito difícil, porque não existe vacina e não existe remédio para esse vírus assassino. Só tem uma providência, é o isolamento radical. Ora, o isolamento radical tende a colapsar a economia, a partir dos autônomos, a partir dos desempregados, a partir, enfim, das pessoas que não estão podendo exercitar sua atividade econômica, já na informalidade, que são a maioria do povo brasileiro. Se todo mundo pegar junto, você evidentemente tem que indenizar a população para que ela possa ficar em casa, ao máximo possível.
o policial não pode ficar, o profissional de saúde não pode ficar, o caminhoneiro não pode ficar, o caixa do supermercado não pode, o caixa da farmácia não pode, e os outros que eventualmente possam têm que ser indenizados. Ora, isso custa bilhões de reais. Isso exige mudança institucional, mudança na lei, mudança na Constituição, exige uma interação de todo mundo junto. E, infelizmente, eu tenho falado isso contigo e com todo mundo, o Brasil agregou essa crise de saúde pública, que é a pior do século, a uma crise econômica, que é a pior da história, uma crise política de consequências absolutamente imponderáveis. E isso realmente nós precisamos forçar a mão, e o jeito de forçar a mão é gritar, brigar, espernear, a imprensa, políticos que têm alguma coisa na cabeça para além de ambição, nós temos que lutar para que as pessoas convirjam para esse diálogo ao redor do que interessa. À luz do direito, o senhor pode falar isso de cátedra, e pode falar mesmo, mais do que muita gente que diz que entende de leis, o senhor é professor, né? Como é que fica agora essa atitude do ministro Alexandre de Moraes? Eu nem perguntei, foi a Carla Zambelli que falou que o ministro Alexandre teria sido... Foi a Carla Zambelli ou o Garrafa? Foi. Que o ministro Alexandre teria ligado ao... Eu nem perguntei isso porque eu acho uma coisa tão absurda que eu nem perguntei isso à deputada. Não, é um disparate muito grande. Eu não cometeria esse desatino aqui, não é verdade? Você acusar o ministro do Supremo de ter sido ligado ao PCC, não cometeria esse disparate aqui. Mas à luz do direito, como é que fica agora essa atitude do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo, em relação à nomeação do diretor da Polícia Federal? Isso é uma pergunta técnica. Sim, ele não anulou a nomeação, ele suspendeu, portanto ela está suspensa provisoriamente e determinou em prazo muito ágil, em alguns casos 48 horas, que as autoridades do Executivo, da Presidência da República, Advocacia Geral da União e Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral Procuradoria-Geral da República, a PGR, que se manifestem sobre as razões pelas quais se pôs sob suspeita essa nomeação. Ele recebe essas manifestações em 48 horas e decide, aí sim, definitivamente, se essa nomeação prospera ou não. Bom, a gente conhece bem o presidente Jair Bolsonaro, né? E uma vez eu ouvi do Aldemir Martins, eu não sei de onde é o Aldemir, eu não sei se é daí da tua terra aí. É da tua terra. Pintor cearense, meu velho e querido amigo. Quando houve a crise com o Lula, ele me disse assim, da Atena, você viu lá o meu Patrício, do Mensalão ainda. Eu estava lá no ateliê dele, que eu fiz uma entrevista com ele, ele me deu uma série de gravuras, me deu uma série de... Ele falou, vai pegando aí, Datena. Eu já estou com a idade avançada, tenho diabetes. Eu falei, eu também tenho. Mas você tem um tesouro, viu? Você tem um tesouro. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, não. Você vai pegando aí o que você quiser. Gravuras, livros, e daí por diante ele me deu e tudo assinado, pro Datena e tal. Tem até um quadro dele aqui. Isso é um tesouro, que ele assinou e me deu, né? E depois eu comprei um quadro dele daqueles gatos que eu adorava, o Aldemir. Mas ele me disse assim, e esse negócio do meu Patrício lá, o Lula, envolvido com esse negócio do Mensalão? Eu falei assim, senhor Aldemir, é o seguinte, o Lula é um cara ingênuo. Ele falou assim, ô Datena, você já viu algum cara ingênuo virar presidente da República? Evidente que não. Não é provável. Então o Bolsonaro, de ingênuo, não tem nada. Agora, não. O Bolsonaro, a gente conhece as reações do Bolsonaro. O Bolsonaro ontem vai e dá uma entrevista em que ele foi pego pela palavra mesmo. Ele estava tão, assim, de guarda aberta, que ele falou, tô até gostando de vocês da imprensa. Aí vem um cara e pergunta, morreram 500 pessoas aí. Pô, e aí? Eu chamo Messias, mas não sou, eu não faço milagre. Ele estava bem humorado na entrevista, né? Ele cometeu um deslize ali. Eu não acredito que o Bolsonaro seja insensível à morte de 500 pessoas. Eu não acho que ele seja insensível a esse ponto. Mas ele cria uma crise hoje de manhã, quando ele vai lá, leva um monte de deputados e dá aquela entrevista na grade, que eu acho que isso devia ser suspenso por ele mesmo, que é um absurdo essa entrevista na grade. O presidente não precisa ficar falando em grade toda hora, principalmente lá atrás da grade, entendeu? Porque vai que a moda pega.
E é uma entrevista indevida ali. É uma coisa feita de uma maneira muito absurda. Você não se vê isso em país nenhum. O presidente tem que se preservar, tem que se reservar o direito de ser presidente da República. Eu estava comentando com a deputada Carla que um dia ele reclamou para mim, tudo que eu falo, o dólar sobe. Eu falei, mas por acaso o senhor é presidente da República. Mas nesse caso específico, a primeira atitude do Bolsonaro é criar um pau desgraçado, porque ele botou o cara lá, né, e de repente o ministro do Supremo vem e suspende o cara que ele botou lá. Então a primeira atitude do Bolsonaro é quebrar o pau. Mas, não sendo ele ingênuo, eu duvido que o presidente... Eu não estou aqui para prever o que ele vai fazer, o que não vai fazer, mas eu duvido que o presidente vá criar uma crise entre poderes que pode ser uma crise muito grande. Se ele não respeitar o rito aí que existe por parte de uma atitude do ministro do Supremo, nós vamos ter outro bode muito pior do que aquele que o Moro botou na sala. Aí nós vamos esquecer da economia, da saúde, e aí o pau vai ficar feio mesmo, a situação vai ficar complicada. O senhor não entende dessa forma também? Sem dúvida, aquilo que eu lhe falei, para além da crise de saúde pública, para além da crise econômica extensas, você tem hoje uma crise política que tem componentes de crise institucional. Aquilo que eu falei é exatamente isso que você, com a sua proverbial lucidez, está percebendo. Porque, repare, já é um problema sério 2 inquéritos que estão andando. Um inquérito feito pelo Supremo Tribunal Federal, determinado pelo presidente Toffoli, parece ter chegado naquele tal gabinete do ódio, no dinheiro sujo, dinheiro sem justificativa, sem contabilidade, não se sabe até se há um componente de dinheiro de estrangeiros, financiando fake news e grupos de WhatsApp, de Telegram, etc, etc. Tem do AI-5 também, do movimento do AI-5, então tem um monte de casos. O primeiro inquérito é só esse. O primeiro inquérito são as fake news. O segundo inquérito já foi feito, aberto pelo ministro Celso de Mello. O primeiro, quem está com ele, é o Alexandre de Moraes. E isso é o que causa essa potencial crise institucional. Portanto, de fato, o Bolsonaro, para a gente poder entender, ele tem uma alma autoritária. O Bolsonaro tem uma formação militar, e militar de um tempo de ditadura. Então, ele tem aquela vocação do ditador e todo ditador tem 2 características. Uma, não consegue conviver com controles. O ditador, por si só, ele não admite que ninguém controle. E aí o Supremo, o Congresso Nacional, a imprensa, são órgãos de controle, o Ministério Público, e ele sempre vai ter problema de conviver com controles, porque nunca treinou, nunca foi executivo, nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, etc. Então está ali. E a outra grande característica do ditador está nessa frase, é a impotência, não saber conviver com aquilo que não está no poder do ditador. E aí ele diz de forma tosca, pouco empática, desrespeitosa com o luto de milhares de brasileiros, são muito mais do que 5 mil. Nós estamos subnotificando escandalosamente, porque não temos teste no Brasil. Aí ele diz isso, porque está impotente, não sabe o que fazer, não tem uma política para isso, entrou no caminho oposto ao da ciência. Enfim, a própria aliança natural daqueles que estão trabalhando na direção da ciência explica a impotência. De fato, se eu estivesse fazendo tudo o que eu posso fazer, estimulando o isolamento, indenizando as pessoas, fazendo crédito para a microempresa, e ainda assim, como aconteceu na Espanha, na França, nos Estados Unidos, está acontecendo, de fato, é uma impotência. O problema é que ele tem a crise conceitual de não estar fazendo o que pode fazer, ou o que deveria fazer. Aí ele diz, o que eu posso fazer? Morreu, e daí? O que eu posso fazer? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Isso revela o que parece ser arrogância, na verdade revela o pânico da impotência na cabeça de um ditador. O senhor acha que ele vai tomar alguma atitude contra essa suspensão por parte do ministro Alexandre, por parte do Supremo? Não, o senhor acha que ele vai reagir ou não? Não. O capital político dele está muito... Ele sacou demais contra o capital político dele. Ele mesmo criou esse monstro. O Sérgio Moro é um ambicioso sem limites. O Sérgio Moro só pensa em si, não pensa no país, não pensa em nada, não tem lealdade a nada, nem a ninguém, a não ser o seu ego. O seu ego doentio, não é, que está aí estimulado por grandes grupos estrangeiros e grandes grupos de mídia no Brasil e grandes grupos econômicos no Brasil,
navegando na maionese de ser presidente da República. E ele, Bolsonaro, percebeu isso a tempo e resolveu cortar esse inimigo de dentro de casa. Mas isso fez um saque contra o capital político dele que não permite que ele faça outros gestos dessa natureza. O que ele vai fazer é o que ele tem que fazer, mandar a Advocacia Geral da União contestar, fazer um esforço para a Procuradoria-Geral da República contestar, existem protocolos pode ser uma isso, solução. É a atribuição do presidente nomear. Pode ser uma solução. É a única saída para ele. Não, pode ser uma solução para ele. Pode ser uma solução, quer ver? Claro. Sabe por quê? Eu, quando faço entrevista, eu sempre falo isso. Muito jornalista faz entrevista pensando muito mais na condição de que, olha, eu vou ser consagrado com uma bela entrevista que eu fiz. Vou ser consagrado como um bom apresentador, como um apresentador maravilhoso, como um perguntador maravilhoso. Eu não diria que a maioria, mas muitos caras pensam muito mais em aparecer mais na entrevista do que o entrevistado. Então o cara vai lá e faz uma pauta e fica em cima dessa pauta querendo que o cara que está respondendo responda aquilo que ele quer. O cara fala assim, poxa, você viu, ele tirou aquilo do Ciro, tirou aquilo do Bolsonaro. Bom, eu como já tenho 62 anos de idade, vou fazer 63, já fiz tudo que tinha que fazer na imprensa, não é verdade? E nunca fui unanimidade nacional, e nem entre os meus companheiros, não pretendo ser. Mas eu defendo a imprensa até o fim, porque eu sou da imprensa. Eu me coloco contra qualquer ataque contra a imprensa que não seja um ataque justo. Porque nós também erramos. Mas eu presto atenção no que o cara fala. O senhor estava falando, eu comecei a perceber que pode ser até uma saída para o Bolsonaro, essa do Alexandre. Pode ser uma saída. Ao invés dele entender como um problema, ele pode transformar esse problema numa atitude positiva. Se ele indicou o Mendonça, e todo mundo diz que o Mendonça é um cara legal, é um bom cara, por que ele vai manter um sujeito que, por ter amizade com o filho, possa ter problema de suspeição dele querer comandar a Polícia Federal? Se ele pode chegar até para os policiais federais, para a classe, quem é que é o melhor cara para a gente botar aqui? Está resolvido o problema, pode ser uma solução para ele. Se ele usar isso a favor dele, né? Na arte marcial, você usa a força do adversário ao seu favor. Se tem o peso da lei aí impedindo que ele talvez coloque o cara lá, ao invés dele brigar pelo cara, se ele brigar por um cara que seja unanimidade nacional, ele vai resolver um baita problemão para ele e para o Brasil. Não seria isso, Ciro? Olha, é uma oportunidade de ouro para ele. Deixa que eu lhe diga por quê. O ministro Alexandre de Moraes já determinou, em outra iniciativa, que nenhum dos delegados que estão acompanhando os inquéritos das fake news ou os inquéritos de puxar a propaganda do AI-5, de fechar a imprensa, de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, seja trocado. Então, isso entrou numa linha. O Ministério Público do Rio já conseguiu do STJ, depois de 9 recursos, liberdade para continuar as investigações em relação aos filhos do Bolsonaro. De maneira que, se ele insistir em achar que, a partir de cima para baixo, ele vai conseguir controlar a Polícia Federal, ele vai estar cometendo um erro que não guarda a menor coerência com a estrutura da Polícia Federal. A Polícia Federal, volto a dizer, é uma das estruturas profissionais mais sérias do Brasil. Ali a luta deles e vai avalizar, desculpe interromper, mas só para te ajudar no raciocínio, ele vai avalizar o que o Moro saiu dizendo. Botou um cara lá, amigo da família, vai avalizar. Se ele botar um cara isento, ele vai dizer, ó, esse Moro estava dizendo mentira. Aliás, entre os caras que o senhor disse que tinham o Moro na mais alta conta, achavam que o Moro era o maior ídolo de todos e tal, está o imbecil aqui que depois de perceber... eu também. Todo brasileiro de boa fé achava que o Moro era um jovem juiz que estava fazendo, e estava mesmo, mas eu não acho extraordinário trabalho de combate à corrupção dos grandes. E ele estava mesmo, nós não estávamos enganados. O problema é que a alma humana é muito frágil. Aí começou aplauso demais, elogio demais, gravatinha borboleta demais, reunião demais, pronto. Subiu a cabeça e virou um monstro descontrolado, ambicioso, que quer o poder a qualquer preço.
É isso, lamentavelmente. Porque se ele tivesse, de fato, compenetrado dessa energia extraordinária que o povo brasileiro deu a ele, um povo machucado como o nosso, ele jamais poderia ter saído do judiciário para virar político. Pelo menos naquela ocasião. Você imagina, o cara condena um político, e eu sei que o Lula não tem nada de inocente. Todo brasileiro, todo cidadão merece um julgamento severo. E acho que o Moro passou da conta por pressa, porque os indícios estavam todos ali. Se tem um brasileiro que sabe o senhor acha que o Lula deveria ter ido para a cadeia mesmo, mas os métodos usados pelo Moro... Por aquele caminho, de forma nenhuma. Você vai ver, o Moro só fez semear nulidades. O Moro só fez semear nulidade. Agora, o Lula nomeou o presidente da Petrobras, o Lula nomeou o diretor da Petrobras, o Lula deu R$1 bilhão de contratos sem licitação para o Eunício Oliveira, o Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão, o Lula deu Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Isso são as coisas que eu sei, que eu denunciei para o Lula, pessoalmente. Portanto, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. O senhor foi ministro do Lula, né? Exatamente. E depois não aceitei mais ser. Então, mas o que é, mesmo a pessoa tendo flagrâncias dessas coisas, tem direito ao devido processo legal. E é aí a falha do Moro. Então, quando o Moro é pilhado orientando a parte acusadora, ele cai na lei. A lei diz claramente que se o juiz aconselhar uma parte, ele é suspeito. E a mesma lei diz que ele, sendo suspeito, todos os atos que ele presidiu são nulos. Então é só esperar um pouco, eu disse lá atrás. Mas você sabe que a informação que eu consegui de dentro do Planalto, de fonte ligada ao presidente lá, e já bateu com uma outra informação que ele tinha elevado o tom com o Moro, que a ministra Damares confirmou aqui ontem, e o Bolsonaro agora diz que vai divulgar a reunião em que ele cobra as atitudes abusivas contra mulheres, contra pessoas de idade que estão descumprindo a quarentena, mulheres algemadas, idosos apanhando e tal. E ele vai divulgar agora essa reunião ministerial. Eu já tinha dado essa informação na segunda, porque no domingo uma fonte lá de dentro do Palácio me informou. Mas essa mesma fonte informou que o Moro estaria fazendo investigações seletivas da Polícia Federal. Do que ele acusa o Bolsonaro, ele estaria agindo dessa forma lá dentro. Entendeu? Não me estranha isso. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor não tem dúvida. Aquela conversa de nomear um meu ou nomear um teu, parece conversa de botequim. Isso se tratando da Polícia Federal, especialmente na dimensão de Polícia Judiciária. Então, por que não nomear um meu? Eu não tinha pensado nisso, viu? É por isso que o senhor está na posição que está e é muito mais inteligente do que eu, porque o cara fala assim, o cara quer tirar o meu para botar um dele para controlar o que eu estou controlando, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Isso é uma conversa de botequim, de dois despreparados. É um negócio completamente louco. Isso no meio de uma pandemia que já matou 5.017 brasileiros. Bom, mas voltando à pergunta que eu tinha feito, que eu apartei e acabei atrapalhando, se o Bolsonaro tiver a consciência de colocar um outro nome no lugar do Ramagem, que já foi contestado por um ministro do Supremo, que não é pouca coisa, porque se ele não contestar e quiser bater de frente com o Supremo, o desequilíbrio entre poderes a gente já sabe onde leva, não é verdade? Mas se ele apresentar, o equilíbrio entre os poderes é o que mantém a democracia. Se ele apresentar um nome que seja um nome de consenso mesmo para a Polícia Federal, já que ele acertou no Mendonça, se ele apresentar, seria mais inteligente ele apresentar um nome de consenso e pronto, acabou. E tudo estaria resolvido. Sem dúvida. Sabe por quê, Datena? É aquele ditado romano, que a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa também. Então, a vida pública vive desses símbolos, não é? Se você coloca lá uma pessoa que entra sob esse conjunto de suspeições, o trabalho dela já vai ser prejudicado desde a partida, por dois lados. Porque o Ramagem, sendo um jovem contra o qual eu, por exemplo, tenho argumento pessoal de nenhuma natureza. Os delegados ontem, que eu respeito muito a Associação dos Delegados, conheço eles, dialogo com eles há muito tempo, e eles fizeram um diálogo duro com ele e acabaram aceitando e desejando bom trabalho para ele. Ou seja, a Associação dos Delegados, que é muito séria e guarda a memória
do mérito, da seriedade, do respeito da Polícia Federal, não encontrou uma razão de veto. Mas não encontrou, já obrigou, por exemplo, o Ramagem a chegar elogiando a superintendente de Pernambuco, elogiando o superintendente do Rio, que são os dois superintendentes que o Bolsonaro, pelo menos a dizer do Moro, quis mexer. E um deles, o do Rio de Janeiro, quis mexer em função de ser o encarregado dos inquéritos que envolvem os filhos dele, Bolsonaro. Então isso realmente é uma saída, pode ser uma saída para ele, de olha que o judiciário é soberano numa democracia, eu considero que foi uma decisão equivocada, pode até dizer isso, mas respeito, porque numa democracia que cabe a mim zelar, a última palavra é do judiciário. Então eu vou escolher aqui um delegado de carreira, respeitado, mais idoso, enfim, para encerrar essa confusão ou a possível divisão da Polícia Federal, que não é boa para ninguém. Seria um gesto audacioso e grande. Eu espero que ele faça isso, porque ele foi 38 anos parlamentar, parlamentar do baixo clero, mas foi parlamentar, e só foi eleito por causa da democracia, porque num regime militar, natural seria o general ser o presidente, claro, e não o capitão ser o presidente. Então ele chegou lá através da democracia. E cá entre nós, apesar da mentalidade que o senhor diz que ele tem de ditadura militar e daí por diante, ele tem sido absolutamente democrático em alguns gestos dele. Tomara que ele tenha sido, que ele seja democrático nesse gesto e se houver, naturalmente, impedimento para que o Ramagem assuma, que se escolha um nome de consenso e que se acabe com mais essa briga, porque não interessa a ninguém no meio de uma pandemia que é uma crise histórica mundial. Não é? Os milhões de brasileiros ameaçados de perder a vida e os milhões de brasileiros que já perderam seus empregos ou vão perder agradeceriam muito, e eu me incluo entre eles. Deputado, mais alguma colocação? Como sempre, eu considero um papo contigo muito bom. Pena que a gente já não tem mais aqui o muito nosso obrigado amigo... a você mais uma vez pela oportunidade, pela seriedade com que me recebe. Eu não tenho praticamente o direito de falar na grande mídia brasileira e você é uma das raríssimas exceções. Muito obrigado a você por isso. Eu sinto uma pena que a gente não possa ter o Sócrates para conversar como nós conversamos aquele dia. O Magrão depois de uma faz entrevista falta, que o Magrão fez com o senhor ali às margens do rio Piracicaba. Um abraço grande. Faz muita falta. Um abraço grande. Abraço, Ciro.